tudo bem? Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês uma possível resolução para o exercício número 1 da atividade 2, beleza? Minha tela, novamente eu dividi em duas partes, né? À esquerda o enunciado do exercício, à direita uma tela do Portugal Web Studio, tá? Eu não vou entrar em detalhes do enunciado do exercício, até porque eu já fiz um vídeo exclusivo para isso. Inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Aqui embaixo. Se você quiser rever toda essa descrição detalhada, né, com mais calma, o link está aqui embaixo, beleza? Basicamente, né, esse exercício você precisaria ler dentro de uma sequência de 6 números inteiros. O exercício especifica que esses números são não negativos, ou seja, especifica mais ainda que esses números são compreendidos 0 a 9, né? E esses números correspondem a uma senha de 6 dígitos escolhida pelo usuário. O objetivo é verificar se essa sequência, de acordo com algumas regras, né, ela se enquadra, representa uma senha válida ou não. Para essa senha ser válida, essa sequência não pode ter nenhum dígito repetido e não pode possuir dígitos consecutivos. Então, pego a sequência, par a par, né? Esses pares dos elementos da sequência não podem ser consecutivos, né? E aí, de acordo com essa análise, o seu algoritmo precisava imprimir na saída uma informação, senha válida ou senha inválida. Uma senha é inválida se uma dessas duas coisas acontecer, né? Ou seja, se a sequência possui um dígito repetido, pronto, já é uma senha inválida. Ou então, se ela possui dígito consecutivo, pronto, já é inválida. Ou ambas as situações, né? Ela somente é válida se essas duas coisas não acontecerem, ou seja, não possuir nenhum dígito repetido e nem possuir dígitos consecutivos, beleza? Então aqui do lado, já trouxe algumas coisas, alguns comandos, né? Para a gente não perder muito tempo digitando, comandos básicos, né? Declaração do vetor, né? Tamanho 6, que vai ser onde eu vou guardar os elementos da senha. Duas variáveis i e j para provavelmente controlar os índices do vetor, quando eu for percorrer esse vetor. Uma variável chamada cont. Essa variável ela vai servir para eu contar quantas vezes um determinado elemento aparece na sequência, tá? Vocês já vão descobrir por quê. E essa variável nova, chamada senha válida do tipo cadeia. Ela inicialmente, né, uma inicialização no momento da declaração também, né? Inicialmente ela contém o valor sim. O objetivo basicamente é assim. Inicialmente essa variável contém esse valor, sim, né? O objetivo é eu validar essa sequência. Então eu vou ter que validar se essa sequência possui dígito repetido e se ela possui dígitos consecutivos. Se em algum momento eu encontrar algum dígito repetido, a gente já vai descobrir como a gente vai fazer isso, né? Se em algum momento eu encontrar um dígito repetido nessa sequência, eu torno o valor dessa variável como não. E o mesmo vale para os dígitos consecutivos. Quando eu for verificar a parte de se a sequência, se a senha possui dígitos consecutivos, se em algum momento eu encontrar uma situação em que ocorra isso, né, dígitos consecutivos, então eu torno o conteúdo dessa caixa como não, tá? Em contrapartida, se eu durante o meu algoritmo, né, eu percorri toda a minha sequência e eu não encontrei nenhum dígito repetido e também não encontrei nenhum dígito consecutivo, significa que esse valor nunca vai ter sido modificado, tá? Mas vamos lá, com calma. Bom, então eu tenho aqui um comando para o usuário informar os 6 dígitos da senha.
Compara de 0 até 5, passo 1, leia cada elemento, cada dígito e guarde uma posição do vetor. Eu deixei um escreva aqui só para a gente visualizar como que isso aqui vai ficar guardado no vetor. Eu vou rodar rapidão aqui com alguns números, com o próprio valor ali do enunciado, só para a gente visualizar melhor como que isso vai ficar guardado no vetor, tá? Ó, o que está do lado de fora são os índices, o que está do lado de dentro são os elementos. Perfeito, né? Beleza. Então, o primeiro passo, né, eu vou escolher aqui, aleatoriamente, mas seguindo a ordem, vou verificar se a sequência possui dígitos repetidos. Eu já fiz um vídeo explicando como fazer isso, inclusive também vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo, tá? Para você rever, caso você considere necessário, tá? Todo esse raciocínio, porque não vale a pena ficar entrando em detalhes, beleza? Esse raciocínio para verificar se possui dígitos repetidos, basicamente é assim. Eu vou percorrer o meu vetor e para cada elemento do meu vetor, eu percorro o meu vetor do começo ao fim e contabilizo quantas vezes aquele elemento aparece no meu vetor. Beleza? Percorro o meu vetor para cada elemento do meu vetor. Eu conto quantas vezes esse elemento aparece no meu vetor. Tá? Então deixa eu puxar uma tela aqui para ver se vai dar certo. Perfeito, né? Ó, então vai funcionar assim. Tem o meu vetor aqui, né? Esse vetor, ele tem tamanho 6, né? Ele se chama senha. Vou desenhar os índices aqui em cima, tá? Os índices vão de 0 até 5. Eu vou colocar os valores aqui só pra gente não se perder, tá? Vamos supor que o usuário já tenha informado todos esses valores, beleza? E aí, essa ideia vai consistir no seguinte. Eu vou percorrer todo o meu vetor, né, elemento a elemento, e para cada elemento eu percorro o meu vetor para contar quantas vezes que esse elemento aparece no meu vetor, beleza? Então vai funcionar assim. Começo pela primeira posição, né? Então é como se eu fizesse isso, beleza? Aí, para a posição 0, é como se eu estivesse olhando para o senha, né? Vou colocar aqui, ó, senha, senha no índice 0, certo? Aí no senha 0, o que eu vou fazer? Eu vou contar quantas vezes esse elemento, o elemento que está no índice 0, aparece no meu vetor. Então é como se eu tivesse aqui o senha 0 e o meu vetor senha também aqui embaixo, certo? Aí eu vou colocar os elementos aqui só para ficar tudo bonitinho. Vou colocar os índices também, vou colocar em outra cor. Esse vetor também se chama senha, né? E aí eu vou olhar para o senha 0, eu vou fazer isso aqui, né? Eu vou percorrer elemento a elemento, buscando contar quantas vezes o elemento que está em S0 aparece no vetor senha, né? Isso eu sei fazer, isso eu já ensinei vocês a fazer no outro vídeo, né? No vídeo que eu deixei link na descrição aqui desse vídeo, certo? Então, basicamente, assim, eu vou ter um count, né? Esse count
eu vou inicializar ele com 0, e a cada vez que eu encontrar um elemento aqui durante essas setas vermelhas, né, que for igual ao que está ao senha 0, o que vai acontecer? Eu chamo um conte mais 1, né? Contabilizo mais 1, significa que eu encontrei uma ocorrência de senha 0 do meu vetor, certo? Vou colocar uma seta aqui em verde, tá? Correspondente à última verificação que eu vou fazer. Eu vou percorrer o meu vetor de 0 até 5, né? Se eu vou percorrer o meu vetor de 0 até 5, quando chegar no índice 5, significa que eu já busquei todo o meu vetor pelo elemento senha 0. Quando eu chegar nesse elemento, o que eu verifico? Se o conte é maior que 1. Se o conte for maior que 1, significa que senha, o elemento senha 0 aparece mais de uma vez no vetor, certo? No vetor não, vou colocar na sequência, tá? Beleza? Se isso acontecer, significa que o elemento senha que está no vetor senha, na posição 0, aparece mais de uma vez na sequência. Aí depois acabou? Não, né? Porque eu preciso verificar as outras coisas. Então, é como se eu fizesse isso aqui. Minimizo isso, né? Vou arrumar aqui bonitinho. Vou fazer só mais uma vez para vocês entenderem. Certo? Aí, quando eu acabar de fazer isso, o que vai acontecer? Eu vou ter que olhar para a posição número 1. Então, como se eu olhasse para cá, assim, ó. Para cá, né? Só que ao invés disso, de olhar para o senha 0, eu vou olhar para o senha no índice 1. Certo? Quando eu olhar para o senha no índice 1, o que eu vou ter que fazer? Pego todo o meu vetor senha de novo, com os mesmos valores, né? Então, 9, 4, 6, 3, 1, 0, coloco os índices, nome do vetor, certo? Pego esse senha 1 e olho elemento a elemento de novo, só que dessa vez, ao invés de buscar pelo senha no índice 0, eu busco pelo senha no índice 1, elemento a elemento. E quando eu chegar no último índice, que é o que está em verde, o que eu faço? Verifico se conte maior que 1. Se isso acontecer, significa que senha no índice 1, né, o elemento do vetor senha no índice 1 aparece mais de uma vez no vetor, na sequência, né? Certo? Então, tudo isso aqui, ó, é como se tivesse acontecendo lá no senha, no índice 1. Aí depois eu tenho que seguir a minha vida olhando para o índice 2, para o índice 3, 4, 5. Para cada um desses índices que eu indiquei em verde aí nesse vetor maior, eu vou precisar fazer todo esse processo que está pequenininho aí. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui para o código, né? Eu vou minimizar essa tela aqui.
Agora a gente fica nessa. O que vai acontecer? Bom, percorro o meu vetor, né? E de 0 até 5, passo 1, certo? Aí, para cada elemento, né? Para cada índice i, eu preciso contar quantas vezes esse elemento aparece no meu vetor, na minha sequência. Então, eu vou fazer assim, conte recebe 0, certo? E para j de 0, j menor ou igual a 5, né? J de 0 até 5, j recebe j mais 1, passo 1, certo? Se o elemento do vetor senha no índice i for igual ao elemento do vetor senha no índice j, significa que eu encontrei uma ocorrência desse elemento que eu estou procurando em uma das posições aqui no meu vetor quando eu estou percorrendo o índice j. Então, conte, recebe, conte, mais 1. Se isso não acontecer, tudo bem, segue o jogo, tá? Ao final, o que eu faço? Ao final desse para, né? Ao final desse para, o que eu faço? Verifico o conteúdo da variável conte. Se conte for maior do que 1, significa, vou colocar até aqui, ó, significa que senha no índice i aparece mais de uma vez no vetor. Certo? Na sequência. Então, significa que a senha possui elementos repetidos. Então, senha válida recebe, vou colocar assim, ó, não, tá? É isso. Todo esse processo é isso. Veja que para cada elemento é como se esse vetor maior fosse acessado através do senha do índice i, certo? E para cada senha i, eu percorro o meu vetor utilizando o j, para eu não me embaralhar com relação a esses índices. Beleza? Então, essa parte aqui, ó, vou colocar assim. Essa parte verifica se eu tenho elementos repetidos. Agora eu preciso verificar outra parte, né? Vou colocar aqui para baixo. Preciso verificar outra parte, se possui dígitos consecutivos, né? Para eu verificar se possui dígitos consecutivos, eu também já fiz um vídeo explicando isso, tá? Mas basicamente, abrir uma nova página aqui. Basicamente, eu tenho o meu vetor também aqui, né? Vou colocar os índices, chama senha, os valores que estão aqui dentro, deixa eu ver aqui, quais que são, 9, 4, 6, ops, 3, 1 e 0, né? Só para ficar igual. Para eu ver se tem elementos consecutivos, eu preciso olhar assim, par a par, né? Então eu começo aqui no 0, eu olho aqui, 0 e 1, aí eu olho 1 e 2, olho 2 e 3, 3 e 4, 4 e 5, certo? Ficou ruim, né? Mas vocês entenderam. Olho par a par. Tem um que eu não preciso olhar, né? Que é o 5 com o próximo. Porque não tem próximo, né? Então, só preciso olhar esses pares aí, tá? Então, basta que eu olhe, vou colocar em forma de seta, tá? Basta que eu olhe para esse, né? Para quando o i for 0 e para quando o i
para quando for i mais 1, né? Se eu estou na posição 0, eu tenho que olhar para a posição 1. Então, é i com i mais 0. Ou i com i mais 1, perdão. Certo? Sempre olho a posição atual mais a posição seguinte. A posição seguinte é próximo índice, né? É o próximo consecutivo. Índice consecutivo, certo? Então, para verificar se os elementos são consecutivos, eu tenho que pegar os pares, né, de índices consecutivos, 0 e 1, 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, 4 e 5, certo? E verificar se os elementos dentro desses pares consecutivos são consecutivos, ou seja, tem que verificar aqui, ó, se aqui é o 9, para ser consecutivo, o i mais 1 tem que ser quanto? Teria que ser 10, né? O próximo, quando é 1 e 2, se esse aqui é 4, o i mais 1 teria que ser quanto? 5, né? Certo? Então é essa pergunta que eu vou ter que fazer, tá? Essa pergunta que eu vou ter que fazer. Bom, a posição do 100 aí é igual ao da posição seguinte mais 1? Se for, né? Então significa que são elementos consecutivos, beleza? Então, novamente, eu vou percorrer o meu vetor. Veja que meu para está começando e terminando, e aqui na linha 29 eu estou começando um outro para verificar essa questão dos elementos consecutivos, tá? E aqui, ó, o meu para, ele vai até 4, tá? Vocês já vão entender por quê. Quem viu o vídeo de elementos consecutivos, certamente vai compreender por que disso, tá? Ó, se senha na posição I somando mais 1 for igual a senha na posição I mais 1, certo? O que eu quero dizer com isso? Se o próximo elemento... Deixa eu colocar de forma invertida aqui para ficar melhor, tá? Ó, quero dizer assim. Se o próximo elemento, né, for igual ao antecessor, né, o 100 aí, o i mais 1 é o próximo, né, o antecessor é o i. Somando mais 1 significa que são consecutivos, né? Certo? Se isso acontecer, então a senha não é válida também. Né? Senha válida recebe não. Lembra lá no começo que eu falei, ó, inicialmente ele tem esse valor sim, mas basta que uma dessas coisas aconteça pelo menos uma vez para invalidar totalmente a minha senha. Né? Então, se isso acontecer, né, se o elemento da posição seguinte for igual ao elemento da posição atual, somando mais 1, então significa que eu tenho uma situação assim, 4 e 5, né? 5 e 6, certo? 7 e 8, 8 e 9, beleza? E depois desse para, né? Por que aqui está até 4? Porque lá no rabisco que eu fiz, né? Nesse rabisco, quais são os pares que eu indiquei? 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Quando o meu i está em 4, o que ele vai fazer? Ele vai olhar para a posição i, que é o 4, e para a posição i mais 1, que é o 5. Se eu coloco o meu para ele executar, inclusive quando for igual a 5, né, que nem estava antes, né, e de 0 até 5, o que vai acontecer? Quando o meu i for 5, ele vai olhar para o i 5 e o i mais 1, 6. Vou colocar assim entre parênteses. E esse 6 não pode existir, né? Porque é uma posição inválida. Então tem que tomar cuidado com esses acessos ao meu vetor, beleza? Então depois que eu fiz tudo isso, no final eu posso fazer assim, né? Se
conteúdo da variável senha válida for igual a sim, significa que a senha informada é válida. Então, escreva senha válida. Se não, escreva na saída senha inválida. Quebra de linha. Beleza? Vou fazer um teste aqui para a gente ver se vai dar tudo certo, né? Vou colocar aqui 6 dígitos da senha. Vou fazer essas 3 situações aí que tá nos exemplos, tá? Senha válida. Aqui ele está imprimindo a senha, mas depois, se você quiser, basta apagar esse comando aqui, tá? Deixa eu colocar aqui assim, ó. Vou colocar assim, senha. Verificando senha, e aí eu vou só imprimir na saída esses elementos, tá? Vou colocar assim, um espaço, e depois uma quebra de linha, tá? Agora eu vou colocar essa segunda situação. 2, 4, 6, 1, 4, 0. Verificando senha, senha inválida. Perfeito. E por fim, o último exercício, o último exemplo. 5, 8, 1, 2, 4, 9. E esse dá problema por quê? Ah, sim, por causa do 1 e 2. Senha inválida. Certo? Perfeito, né? Então é isso, pessoal. Esse exercício número 1 era para descobrir isso. Tá? Implementar um algoritmo que dissesse se a senha era válida ou inválida. Um ótimo exercício, né, que até me procuraram na permanência, me questionaram a respeito, é você dizer assim, beleza, a senha é inválida, mas a senha é inválida porque possui elementos repetidos. Ou então, não, a senha é inválida porque possui elementos consecutivos. Melhor ainda, você informar na saída qual que é esse elemento repetido ou quais são esses elementos consecutivos, tá? Tome como um exercício, se você quiser tentar se aprofundar mais nesse, beleza? Então, espero ter ajudado vocês aí com a resolução desse exercício. Lembrando que não é a única resolução, é a única resolução correta. E se você tiver dúvida, por favor, me escreva. Beleza? Clique aqui embaixo se você curtiu esse vídeo, se você curtiu essa resolução, compartilhe com os amigos, ative o sininho e até a próxima. Abraço!